Olá, seja bem-vindo ao programa Falando sobre o Espiritismo, que é oferecido pelo canal Espiritualidade Necessária. A proposta deste programa é sempre apresentar alguma temática relacionada a algum dos aspectos fundamentais do Espiritismo. Hoje nós vamos tentar responder a pergunta: o que é o Espiritismo? O que não é uma tarefa muito fácil. Para tanto, vamos iniciar com algumas definições. Lembrando que as definições são sempre problemáticas porque elas diminuem aquilo que é o objeto da sua definição, aquilo que elas tentam definir. Nós trouxemos primeiro um trecho do primeiro item da introdução de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec afirma que o Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, os seres do mundo invisível. Essa é uma primeira tentativa feita por Kardec de definir o que é o Espiritismo, diferenciando-o das demais correntes espiritualistas. Daí ele dar o enfoque nessa primeira definição ao fato da relação do mundo material com o mundo espiritual, posto que nem todas as correntes espiritualistas partem desse pressuposto. A outra definição também é de Allan Kardec e nós a encontramos no opúsculo, no pequeno livro O que é o Espiritismo, que Allan Kardec escreveu justamente com a finalidade de vulgarizar, de difundir a nova doutrina que estava surgindo. E logo no prefácio ele apresenta uma definição muito importante e que merece ser lida, relida, pensada, refletida, que diz o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esta é uma definição, como dissemos, muito importante, e aqui gostaríamos de destacar a ênfase que é dada ao termo ciência. Allan Kardec apresenta o Espiritismo como uma ciência. Como é sabido pela maioria, o Espiritismo é uma doutrina que surge na segunda metade do século XIX, que é o século cientificista por excelência, e o Espiritismo, surgindo nesse contexto, não poderia ter nascido de forma diferente, senão com essa alcunha, senão com essa condição de também ser uma ciência. Do contrário, ele não teria sido bem aceito pelas classes intelectuais. Né? Uma outra definição que gostamos bastante e que, de certa forma, espelha a natureza, a essência do que é o Espiritismo, é apresentada pelo espírito Bezerra de Menezes, através do médium baiano Divaldo Pereira Franco, na qual ele afirma que o Espiritismo é uma síntese do conhecimento humano. Essa definição, como dissemos, espelha um dos aspectos mais importantes da natureza epistemológica do Espiritismo, que é vincular-se a todas as áreas do conhecimento humano. Então é uma observação e uma definição importante de se apresentar. Um pouco da história do Espiritismo. Como já dissemos, o Espiritismo surge na segunda metade do século XIX e é sistematizado por Allan Kardec. Né? Mas quem foi Allan Kardec? Allan Kardec foi um intelectual francês, nasceu em 1804 e desencarnou em 1869, estudou
na infância e na adolescência na Suíça, no Instituto de Verdun, que era dirigido pelo professor, pelo pedagogo João Henrique Pestalozzi, e Allan Kardec, educado nesse instituto, foi imbuído das ideias extremamente inovadoras para a época no campo da educação de Pestalozzi, e foi depois um dos divulgadores desse método de ensino na França, particularmente em Paris, onde ele vai se radicar, vai passar a viver com a sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet. É importante frisar que Allan Kardec é um pseudônimo adotado por Hippolyte Léon Denisard de Rivail. O professor Rivail tinha muitas publicações, principalmente no campo educacional, gramática, livros que ajudavam os pais a ensinarem, a educar os seus filhos, alguns livros, um manual de matemática para os pais conseguirem se municiar de recursos, de métodos para ajudar os filhos na construção do pensamento matemático, entre muitas outras obras. Quando ele se envolveu com os fenômenos espíritas, passou a pesquisá-los, e dessa pesquisa, desse trabalho surge a doutrina espírita, ele usa esse pseudônimo Allan Kardec para fazer uma distinção das obras que ele publicara antes, como intelectual, como educador, das que ele passaria a publicar dali para frente, tratando da temática espírita. Eu acho importante destacar essa condição de Allan Kardec ser um intelectual, um livre pensador, um homem que transitava com segurança por todas as áreas do conhecimento do seu tempo. Ele tinha conhecimentos sólidos, tanto da gramática francesa quanto da matemática, da física quanto da biologia. Ele tinha conhecimentos tão aprofundados de anatomia e de fisiologia e ministrava cursos gratuitos e de forma voluntária para os interessados, que um dos primeiros biógrafos, em função disso, pressupôs que ele também fosse médico, que não é verdadeiro, né? Ele não era. Mas só para dar conta dessa dimensão intelectual, do tamanho intelectual de Allan Kardec. Tinha uma personalidade brilhante, um conhecimento espantoso, verdadeiramente enciclopédico. Obras básicas do Espiritismo. A obra mais importante da doutrina dos Espíritos é o Livro dos Espíritos, que foi publicada na sua primeira edição em 18 de abril de 1857. Essa obra funda o próprio Espiritismo. Nós começamos a nossa fala apresentando uma definição do Espiritismo retirada do primeiro item da introdução do Livro dos Espíritos. Esse livro, ele começa nesse item da introdução, criando o próprio termo Espiritismo, que não existia antes. Existiam os fatos, os fenômenos, as crenças, ideias espíritas, posto que são de todos os tempos e lugares. Mas não existia ainda o termo Espiritismo, por tratar-se de um neologismo, uma expressão nova criada por Allan Kardec para definir essa nova doutrina que ele estava organizando, que ele estava codificando. Por isso, ele começa o Livro dos Espíritos escrevendo: para coisas novas são precisos termos novos. Assim o exige a necessidade da clareza de linguagem
para evitar a confusão inerente às muitas acepções que o mesmo vocábulo pode assumir. Ele começa mais ou menos dessa forma a introdução do Livro dos Espíritos. E aí explica que as palavras espiritual, espiritualismo, espiritualista já possuíam acepções bem definidas e que empregá-las também para caracterizar a doutrina dos espíritos geraria uma certa confusão, uma certa ambiguidade. E é aí que ele apresenta esse termo novo, espiritismo. Espiritismo ou doutrina dos espíritos, portanto, é um neologismo criado pelo próprio Allan Kardec. Isso é importante de se frisar. O Livro dos Espíritos, nunca será demasiado afirmar, é obra de referência obrigatória para quem deseja entender de fato o que é o Espiritismo. Não há como achar que entende Espiritismo sem antes ter lido esta obra. É muito importante, repetimos, lê-la, relê-la, estudá-la, meditá-la, isso ao longo de toda a existência. É um livro de perguntas e respostas, é um grande diálogo com o mundo invisível. A primeira edição apresentava 501 perguntas com as respectivas respostas. O Livro dos Espíritos passa por todo um processo de elaboração, de reelaboração até 1860, quando Allan Kardec consolida a edição que seria definitiva, muito mais ampla, muito mais desenvolvida. Das 501 perguntas originárias, ele avança para 1019 perguntas com as respectivas respostas, então ele praticamente dobra de tamanho. E é importante, né, se entender isso, que o Espiritismo não caiu do céu, não veio pronto do mundo dos espíritos. Quando a gente fala num livro recebido por um médium, psicografado por um médium, nós estamos acostumados a entender um livro cujo início, meio e fim foi escrito pelo mesmo espírito através do mesmo médium, compondo uma unidade bem definida. Isso não aconteceu com o Livro dos Espíritos. Ele nasceu do colóquio que Allan Kardec manteve com os espíritos, com diversos espíritos, através de diversos médiums. Inicialmente, nas sessões realizadas na casa da Madame de Plany-Maison, depois nas sessões feitas na casa da família Baudin, onde serviam de médiums duas meninas, Carolina e Júlia, uma, acredita-se, com 14 ou 13 anos, outra com 15, 16 anos. Essas duas meninas, elas foram responsáveis por receber do mundo espiritual o núcleo original do Livro dos Espíritos. Mais tarde, Allan Kardec vai conhecer a senhorita Jaffé e depois a senhorita Hermance Dufault, que vai atuar principalmente na fase de ampliação do Livro dos Espíritos, na fase de revisão dessa obra, que vai ser consolidada, então, em 1860, na sua segunda edição e aquela que se tornou a definitiva. Então é interessante observar esse processo de desenvolvimento. O Livro dos Espíritos foi um trabalho enorme, hercúleo, feito por Kardec, com um concurso de diversos espíritos e diversos médios. E daí ele entender que o nome da obra e a própria autoria da obra, embora fosse assinada pelo pseudônimo de Allan Kardec, devesse ser reputada integralmente aos espíritos,
porque no entender do Kardec, o Livro dos Espíritos representaria o pensamento coletivo e concordante dos espíritos. Então, esse livro é o fundamento da doutrina espírita. Essas questões estão organizadas em 4 partes. O Livro dos Espíritos começa com uma introdução de 17 itens. É uma introdução bem longa, são mais de 50 páginas e precisa ser lida. Tem gente que pula logo a introdução, vai lá direto para a primeira questão, que é belíssima, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É linda essa questão, mas nós precisamos entender o que está posto antes. Não foi à toa que Allan Kardec se deu o trabalho de escrever uma introdução tão longa, tão minuciosa. É porque ali existem coisas que são de extrema importância para se entender o Espiritismo. Só o primeiro item da introdução, da qual nós tiramos aquela definição, nós poderíamos falar horas e horas sobre este pequeno trecho, porque ele encerra em si coisas muito importantes. Então nós precisamos da introdução, não podemos pular logo para a primeira questão. Então o Livro dos Espíritos está estruturado dessa forma, uma introdução com 17 itens, depois 4 partes. A primeira parte trata das causas primeiras, apresenta 4 capítulos que versam sobre Deus, sobre a criação divina, sobre os elementos gerais do universo, entre outras coisas. Depois vem a segunda parte, que é o núcleo substancial da obra, é a parte mais extensa da obra, apresenta, se não nos falha a memória, 11 capítulos, mas que tratam dos aspectos mais importantes do Espiritismo, do que é o Espiritismo e do que o Espiritismo traz para interpretar a realidade da nossa existência. Logo em seguida vem a terceira parte, que versa sobre as leis morais. É uma releitura do Decálogo. Essa parte tem 12 capítulos. O primeiro fala da lei divina ou natural e faz um redimensionamento, uma reinterpretação do que se entende por lei divina ou lei natural. Né? Até então, as leis de Deus, né, estavam escritas em algum lugar, estavam escritas nas tábuas, nas pedras dos 10 mandamentos, na Bíblia ou em algum livro sagrado, de acordo com a religião. Allan Kardec se dá o trabalho de interrogar os espíritos acerca de onde se encontram escritas as leis divinas, e os espíritos, de forma concisa, afirmam que as leis divinas estão escritas na consciência. Essa questão de número 621 do Livro dos Espíritos. E é uma resposta muito interessante, porque até então as leis de Deus estavam escritas em algum lugar, fora do homem, para servir-lhe de referência. De acordo com essa resposta, os espíritos deslocam as leis divinas para a interioridade do homem, explicando que elas se encontram íncitas, se encontram dentro da criatura humana, que precisa aprender a lê-la, a compreendê-la, a entender o que significa essas leis, esse código divino que se encontra dentro da gente. Então, é uma observação importante de ser feita. Depois vai para o primeiro capítulo, que trata da lei de adoração, e segue até o 11º capítulo, que apresenta a 10ª lei, a lei de justiça, amor e caridade,
e concluído, essa parte do Livro dos Espíritos é concluída pelo 12º capítulo, que trata sobre a perfeição moral, que apresenta a condição de perfectibilidade humana entendida pelo Espiritismo. O ser espiritual seria criado por Deus, simples e ignorante, e iria evoluindo de vida em vida, de encarnação em encarnação, adquirindo mais conhecimentos e se transformando moralmente, avançando na direção de Deus, ampliando assim cada vez mais os seus cabedais de conhecimento, de inteligência e do que Allan Kardec entendia por moralidade, que é essa dimensão dos nossos sentimentos, da nossa subjetividade como um todo. A quarta parte do Livro dos Espíritos apresenta 2 capítulos. Ela é chamada das Esperanças e Consolações e vai apresentar nesses 2 capítulos o que aguarda o ser humano aqui na Terra e após a morte, de acordo com as suas ações. E o Livro dos Espíritos é terminado por uma conclusão, dividida, organizada em 9 itens, que precisa também ser lida, porque ali repetimos coisas muito importantes. Então é uma obra extraordinária, precisa ser lida, precisa ser estudada, precisa ser meditada. Ela vamos repetir mais uma vez, referência obrigatória para quem quer de fato entender de forma mais aprofundada o que é o Espiritismo. Allan Kardec escreveu muitos livros. Nós vamos nos concentrar naqueles que foram escolhidos pela Federação Espírita Brasileira para integrar o que se convencionou chamar de Pentateuco Kardeciano ou Codificação Espírita. A segunda obra publicada por Kardec foi o Livro dos Médiuns. A publicação dessa obra se deu em 1861 e ela apresenta um estudo aprofundado sobre o que é a mediunidade, e é um livro que Allan Kardec escreveu e organizou para servir principalmente de manual e de diretriz para os médiuns iniciantes, sobretudo, a fim de se guiarem no processo de desenvolvimento e educação das suas faculdades mediúnicas e evitar muitos dos escolhos aos quais os médiuns estão sujeitos, por não estarem familiarizados muitas vezes com a diversidade dos espíritos que compõem o mundo espiritual e a diversidade de influências que pode sofrer. Então, é um livro muito importante de ser conhecido. Não existe até hoje nenhum livro que trate com mais abrangência e profundidade as questões ligadas à mediunidade, à própria paranormalidade humana, do que o Livro dos Médiuns. É até hoje a melhor obra no gênero. Existem muitas outras de especial valor para se entender a mediunidade. Destacamos aqui, que nos vem à mente, No Invisível, de Leon Denis, as obras Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, do espírito André Luiz, psicografada pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Existe
a obra Mediunidade, do professor Herculano Pires. Há um grande número de obras que tratam da temática mediunidade. Todas elas muito boas, mas são complementares ao Livro dos Médiuns, não o substituem. Portanto, quem deseja entender melhor todo esse universo da mediunidade, o que é mediunidade, eu sou médium, não sou, como se dá a comunicação com o mundo espiritual, os diferentes tipos de médiuns e mediunidades, precisa ter contato com essa obra. Vale a pena ser lida, ela é muito profunda, é uma forma de se entender o que é isso, né? O que é essa faculdade. A obra seguinte, publicada por Kardec, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra foi publicada em 1864 e apresenta as correlações do Espiritismo com o cristianismo. Nela, logo na introdução, Allan Kardec vai fazer uma vinculação do Espiritismo com Sócrates e Platão, apresentando-os como precursores tanto da ideia cristã quanto do Espiritismo. Então ele faz essa vinculação com o platonismo e vai apresentar qual é a proposta desta obra, que é analisar os ensinamentos ético-morais de Jesus à luz dos conhecimentos que os espíritos estão trazendo sobre a realidade espiritual. E aí ele apresenta o espiritismo como uma chave interpretativa dos ensinamentos evangélicos, dos ditos e feitos de Jesus. Então, é muito interessante fazer a leitura desta obra e entender que é uma proposta de interpretação dos ensinos de Jesus à luz do Espiritismo. A obra seguinte é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Foi publicada em 1861 e, como o próprio nome indica, a obra trata da visão que o Espiritismo tem daquilo que sucede após a morte. Para as religiões cristãs tradicionais, o homem após a morte iria ou para o céu ou para o inferno. O Espiritismo amplia essa visão, quebrando o paradigma teológico que vigorava então e trazendo o céu e o inferno para dentro da criatura. Allan Kardec entende que, em pleno avanço da ciência astronômica e da ciência geológica, não se conceberia mais localizar esses espaços de fé a não ser na intimidade da criatura, refletindo, de certa forma, o estado interior, o estado consciencial de cada um. E aí ele vai apresentar um estudo de diversas comunicações com o mundo espiritual, em que ele conversa com espíritos que se encontram em diferentes condições espirituais. Alguns em estado de perturbação, em estado de sofrimento, e outros num estado ditoso, num estado de ventura, num estado de felicidade. Então ele faz esse estudo, né, como são os habitantes do mundo espiritual, né, se são felizes ou não, e por quê? Porque alguns espíritos, porque algumas pessoas, quando morrem, quando desencarnam, quando voltam para o mundo espiritual, são felizes e outras não. Então, Allan Kardec faz um estudo primoroso
sobre o céu e o inferno, mas como dimensão interna de cada criatura, como estado consciencial que simplesmente se traduz no mundo espiritual quando o indivíduo para lá retorna após a morte. Essa uma das maiores contribuições do Espiritismo à nossa compreensão da realidade espiritual, que a nossa situação depois da morte é uma continuidade da nossa situação aqui na Terra, no sentido interior, no sentido psicológico. Não aguardemos grandes transformações. A morte é meramente uma mudança de morada, não opera significativas transformações em nossa personalidade, em nossos caracteres interiores. A morrermos, nós nos encontraremos no mundo espiritual, tal qual a nossa consciência nos situa no aqui e agora. Isso é importante de se frisar. E o nosso estado lá será tanto melhor quanto aqui na Terra tenhamos aproveitado o nosso tempo para crescer, para evoluir, para fazer o bem. Então é uma obra que vale a pena ser lida. Vale a pena ser lida. A última obra que Allan Kardec escreve antes de desencarnar é a Gênese. Na verdade, essa obra tem um nome um pouquinho maior. É a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E ela é de 1868 e trata da visão que o Espiritismo tem do processo da origem e da evolução do universo, da Terra e do ser humano. Observem que esse é um tema muito polêmico até hoje, e na época o era muito mais. Até porque não fazia nem 10 anos que Charles Darwin havia publicado A Origem das Espécies, que é de 1859, e que provocou uma verdadeira celeuma nos meios científicos e religiosos, dando origem a debates que se estendem até os dias atuais entre o criacionismo e o darwinismo. Então, nessa obra, Allan Kardec apresenta a visão espírita da origem e da evolução do universo, da Terra e do ser humano, baseada nos conhecimentos científicos da época. Então, Allan Kardec se pauta pelo que a ciência da época está dizendo sobre a origem e a evolução da Terra, do universo da Terra e do homem, e o que os espíritos estão falando a respeito. Então é uma obra muito interessante, é uma obra de vanguarda. Ela inicia com um texto intitulado Caracteres da Revelação Espírita, que necessariamente quem quer conhecer o Espiritismo de forma aprofundada precisa ler, porque nesse texto Allan Kardec tece as bases epistemológicas do Espiritismo, explicando o que é o Espiritismo e apresentando alguns dos seus princípios fundamentais e condições sine qua non de existência, como da coletividade e concordância dos ensinamentos espíritas. Allan Kardec sempre apresentou o Espiritismo como sendo o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. E isso se tornou, de certa forma, um dos elementos da metodologia que ele criou para construir o conhecimento espírita, posto que nenhum ensinamento espiritual novo era introduzido como elemento essencial da doutrina antes de passar por alguns critérios, critério do bom senso, em primeiro lugar, da lógica e da razão, e do ensino
coletiva e concordante dos espíritos. Ele entendia que quando um ensinamento novo era revelado através das comunicações mediúnicas, ele o era através de diversos médiuns espalhados em diferentes lugares da Terra. Não eram dados exclusivamente por um espírito através de um médium, porque isso poderia ser objeto de dúvida, de questionamento. Então ele entendia que quando um princípio novo, um ensinamento novo estava para ser revelado, ele o era através de diversos médiuns, através de diversos espíritos, através de diversos médiuns espalhados pelo mundo. E esse é um método que deve ser observado até os dias de hoje. Existem muitas novidades por aí no movimento espírita que não atendem a esse critério. Então nós não podemos considerar como um elemento estruturador da doutrina se não é ensinado pela coletividade dos espíritos através de diversos meios. Então precisamos ter muita atenção quanto a isso. E outro caráter da doutrina espírita apresentado por Kardec, muito importante, que merece destaque, é a sua progressividade. O Espiritismo é uma doutrina mais reservada mais ao futuro do que ao presente. Allan Kardec entendeu isso muito bem. E ele escreve lá nesse primeiro capítulo de A Gênese que o Espiritismo precisa sempre acompanhar o avanço do pensamento humano, principalmente do avanço das pesquisas científicas, acompanhando o desenvolvimento dos tempos. Isso é um caráter importante de se reforçar. Então, muita gente, às vezes, fica incorporando coisas novas no Espiritismo a pretexto de atualizá-lo aos tempos atuais, mas o Espiritismo não precisa dessas atualizações, porque a forma como Allan Kardec o estruturou, de certa forma antecipou muito dos conhecimentos que foram revelados depois. Só para citar um exemplo, se nós pegarmos qualquer um dos livros do Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier, o Valdo Vieira, qualquer um deles, que do nosso ponto de vista é o que tem de mais avançado no que tange às revelações do mundo espiritual, depois de Kardec, nada do que está lá não está em princípio, ou ao menos em germe, em algum ponto da codificação, principalmente no Livro dos Espíritos. Por exemplo, no Nosso Lar, em que André Luiz descreve essa cidade que fica no mundo espiritual, sob a atmosfera espiritual do Rio de Janeiro, nós vamos ver que no Livro dos Espíritos já existe o ensinamento de que os espíritos no mundo espiritual se organizam de acordo com as suas afinidades, se aglomeram de acordo com a sua natureza e com as suas afinidades. Esse é o germe do entendimento das cidades espirituais, esses conglomerados de espíritos. Então, o Espiritismo foi muito bem estruturado por Kardec. Nesse primeiro capítulo de A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, Allan Kardec explicita isso muito bem. É, portanto, um texto que merece a nossa atenção. E ao longo do resto do livro, Allan Kardec, então, desenvolve esses aspectos tão interessantes das nossas origens espirituais. Vale a pena conhecer essa obra,
sempre contextualizando-a no tempo de 1868, repetimos, mas mostra, né, como Allan Kardec estava atento para os avanços feitos nessas áreas do conhecimento humano, da biologia, da antropologia, da geologia, da cosmologia, da astronomia. Então, vale a pena fazer essa observação. Alguns princípios fundamentais do Espiritismo. Na introdução do Livro dos Espíritos tem um item que, se não nos falha a memória, é o item 6º, não temos certeza. Se não nos falha a memória, é o item 6º da introdução do Livro dos Espíritos. Allan Kardec apresenta um resumo da doutrina espírita. E ali são apresentados mais de 30 princípios da doutrina espírita. Aqui nós vamos apresentar desse conjunto apenas os mais destacados, que ajudam a distinguir o espiritismo das demais correntes espiritualistas. Então, o primeiro princípio, como não poderia deixar de ser, é Deus. Mas não é Deus entendido nas suas feições antropomórficas como eram pelas religiões tradicionais da época de Kardec, e como ainda no nosso tempo, infelizmente, muitos teólogos ou pseudo-teólogos entendem a divindade, que é uma ideia muito pequena que se faz de Deus. Né? O Espiritismo quebra esse paradigma antropomórfico da divindade e apresenta Deus como sendo uma inteligência, a maior inteligência que pode existir. Fazemos referência mais uma vez à primeira questão do Livro dos Espíritos, que explica a Deus como sendo a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É uma definição ampla, abrangente, que não limita, não diminui Deus, pelo contrário, amplifica. Além disso, os próprios Espíritos afirmam que nós não temos como entender melhor a divindade. Os Espíritos vão dizer que nos falta o sentido para isso. A nossa evolução ainda é muito pequena para fazermos uma ideia mais ampliada e mais próxima do que seja Deus. Deus é definida pelos Espíritos como sendo uma inteligência. Né? Nós, como criaturas divinas, também somos princípios inteligentes, que de certa forma refletem essa condição de Deus. Nós, como criaturas suas, somos seres inteligentes, que refletem então essa sua condição básica de ser a inteligência suprema. Mas nós, como criaturas de Deus, não temos como abarcá-lo. Deus abarca tudo e todos. Nós mal nos abarcamos, que dirá abarcar o outro, que dirá abarcar a divindade. A nossa inteligência, dentro dos seus parcos limites, não tem como envolver, como abraçar uma inteligência muito maior que a divina. Então, a concepção espírita de Deus é uma concepção aberta, que afirma a divindade como uma inteligência maior que existe, responsável pela elaboração de tudo o que há, os seres, né, e os elementos que compõem a nossa realidade, e a nossa compreensão de Deus vai evoluindo à medida que nós vamos ampliando os limites da nossa inteligência e da nossa moralidade.
Outro princípio básico do Espiritismo é a imortalidade da alma. Esses dois princípios, a existência de Deus, a existência da alma, a sua condição de imortalidade, é partilhado com todas as religiões, com todas as doutrinas espiritualistas. Isso é um consenso. Mas o Espiritismo vai além. Né? O Espiritismo afirma que a alma existe antes do corpo, existe independente do corpo e continua existindo depois que o corpo não existe mais. Né? E ela, então, após a morte, vai para o mundo espiritual, fica um tempo lá no mundo espiritual, até sentir-se atraída novamente para a Terra, a fim de trabalhar as suas questões interiores. E aí nós temos, então, o princípio da reencarnação, que afirma que cada um de nós não está pela primeira vez na Terra. Nós já estivemos outras vezes em outros corpos, onde tivemos em outras vidas outras aprendizagens. E a vida atual é apenas mais um elo nessa imensa cadeia das inúmeras encarnações que nós temos e que nós vamos, né, assim como essa vida é só um elo entre as muitas existências que nós já tivemos, ela também é um elo que se constrói para as múltiplas existências que ainda teríamos, porque o nosso processo de crescimento é quase infinito. Então, essa não é a primeira vez que estamos na Terra e não será a última. Precisaremos voltar inúmeras outras vezes para continuar aprendendo, crescendo, evoluindo. Outro princípio fundamental da doutrina espírita e que, como nós vimos na primeira definição que trouxemos do Espiritismo, apresentada por Kardec, é o da comunicabilidade com os espíritos. Esse é um aspecto central do Espiritismo. É aquilo que fundamenta o próprio Espiritismo. O fato de nós podermos nos comunicar com aqueles que já morreram, adquirindo a certeza da continuidade da vida após a morte e obtendo, através da mediunidade, um meio de explorar essa realidade que é o fundamento da própria realidade existencial, que é a realidade espiritual. Então, a comunicação com o mundo espiritual é o meio que nós temos de nos conhecermos melhor, conhecermos essa realidade mais ampla da qual participamos, entender de onde viemos, o que nós somos de fato e para onde iremos após a morte. Isso através da comunicação com o mundo espiritual. Outro princípio muito interessante e também até hoje ele está bastante à frente do seu tempo, é da pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo afirma que a vida inteligente se encontra disseminada pelo universo em diferentes níveis de desenvolvimento e que a Terra guardaria ainda espíritos nos estágios iniciais da evolução. Nós ainda seríamos seres pouco desenvolvidos do ponto de vista espiritual. Existiriam outros mundos habitados por espíritos muito mais avançados do que a gente. Então, isso está posto lá no contexto de nascimento da doutrina espírita, na segunda metade do século XIX. É uma visão de vanguarda e que se mantém. Até hoje, a maioria dos astrônomos é reticente quanto a isso.
E oficialmente, né, da ciência, nós não temos a ratificação dessa tese espírita, né, que se mantém como princípio revelado, mas que ainda não recebeu a chancela da ciência. Mas acreditamos que no futuro, à medida que nós avançarmos mais, evoluirmos em ciência, em tecnologia, este princípio será confirmado pela ciência. Então, sintetizando esse princípio, né, o Espiritismo afirma então que existem vários mundos no universo, que a astronomia confirma, mas que muitos desses mundos guardaria em si vida inteligente em diferentes níveis de desenvolvimento e evolução. Mundos mais primitivos que a Terra, refletindo de certa forma o mesmo que aconteceu com a Terra nas suas origens, né, e mundos muito mais evoluídos que o nosso. Então é um princípio bem interessante e que é decorrência direta da nossa condição de seres imortais e reencarnantes. Nós vamos evoluindo. Quando ultrapassarmos os horizontes evolutivos da Terra, nós podemos ir para um mundo mais evoluído de acordo com a nossa natureza. Assim como espíritos mais evoluídos de outros planos encarnam periodicamente na Terra para fazê-la evoluir, como se deu ao longo de todo o processo histórico. O Espiritismo tem uma teoria da história muito interessante, né, que afirma que os grandes surtos de desenvolvimento planetário se deveu à reencarnação em massa de espíritos mais evoluídos de outros planos que auxiliaram o conjunto de espíritos habitantes da Terra num patamar mediano de evolução a avançarem, a irem além dos seus horizontes de entendimento e de compreensão. Esse aqui é um princípio fundamental também, e que os espíritos apresentam, né, a moral evangélica, o conjunto de diretrizes éticas que Jesus propõe como sendo aquele mais elevado para a criatura humana se pautar aqui na Terra, e que é sintetizado pela lei áurea, né? Pela lei de ouro, pela regra de ouro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a diretriz essencial que os espíritos nos trazem para que nos guiemos aqui na Terra. Gostaríamos de fazer referência a essa afirmação do professor José Herculano Pires. O professor José Herculano Pires foi um professor, filósofo, jornalista, um homem com um cabedal de conhecimentos muito grandes. Do nosso humilde ponto de vista, foi o maior estudioso no Brasil do Espiritismo. As suas obras seguem sendo referências firmes, sólidas e válidas para nós entendermos melhor o que é o Espiritismo. Num livro que José Herculano Pires escreveu, intitulado fugiu o nome do livro. É um livro em que ele faz um estudo da doutrina espírita, estudo dinâmico do Espiritismo. Nesse livro, logo no prefácio, Herculano Pires afirma que
nós nos encontramos frente à doutrina espírita diante de um paradoxo, que o espiritismo seria o grande desconhecido da atualidade, desconhecido tanto dos não espíritas, mas, o que é mais paradoxal ainda, desconhecido dos próprios espiritistas, que não estudam suficientemente o espiritismo, a doutrina dos espíritos, para lhe compreender melhor. Então, isso é um problema muito grave no movimento espírita da atualidade, porque o espiritismo, ou melhor dizendo, o movimento espírita no Brasil se difundiu de tal maneira que, de certa forma, perdeu alguns aspectos da sua unidade essencial, né? Existem espalhados em muitos centros espíritas do país e até fora do nosso país, muitas discrepâncias, a adoção de algumas práticas em muitos centros espíritas que não são práticas espíritas. Isso se dá principalmente por não se conhecer suficientemente, fundamentalmente, o espiritismo. Então, com essa nossa fala fica o convite para que nós possamos estudar melhor o espiritismo. Se nós nos definimos como espíritas, ou se temos um interesse verdadeiro e genuíno de seguir por esse caminho, é importante ler, estudar, conhecer o espiritismo. E isso se faz melhor recorrendo-se à fonte, recorrendo-se à base, que é Kardec. A água não é tanto mais cristalina à medida que nós nos aproximamos da fonte que lhe dá origem. O Espiritismo não é diferente. E destacamos principalmente o Livro dos Espíritos. Nunca será demasiado afirmar, repetimos mais uma vez, que esta obra ela merece e precisa ser lida, estudada, meditada. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e fica o convite para se inscrever no canal e acompanhar as nossas publicações. Fiquem com Deus e votos de muita paz. Até mais.